Deuteronômio 32, versículo 2. Estas palavras, irmãos, foram proferidas pelo servo de Deus, Moisés. É maravilhoso que através da Bíblia, até o Novo Testamento, imagine, até o Novo Testamento, nós não vamos ler referências, apenas citar o fato. A Bíblia se refere a este homem, Deus mesmo se refere a este homem como Moisés, servo de Deus. Moisés, servo de Deus. Um servo exemplar. Estas palavras foi dele quando se despedia do povo de Israel. Estão vendo que pela altura do livro de Deuteronômio é praticamente o final da peregrinação do povo de Deus no deserto. 32, versículo 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Nós vemos aqui, eu não vou deter-me no versículo, o objetivo aqui é usar o versículo como introdução, como matéria introdutória, mas não pregar, não analisar esse assunto. Mas não custa nada, uns 30 segundos de abordagem. Nós vemos aqui a água sob diversas formas. A água é a mesma, mas sob diferentes modalidades, sob diferentes formas. Veja, goteja a minha doutrina como a chuva. A chuva é água, mas de que forma? Em forma de chuva. Destile o meu dito como orvalho. Orvalho é água, mas sob diferentes condições. E isto é a palavra de Deus, a palavra de Deus vivo. Como chuvisco. Chuvisco é uma forma de água, mas bem diferente. Se bem que é água. E como gotas, ou como diz o original, gotículas. Gotículas. Também é água. E é claro que esse versículo não diz tudo. A neve também é água. O gelo também é água. Vapor também é água condensada. Ou seja, a palavra de Deus, ela se adequa a qualquer necessidade da humanidade. E ninguém pode reclamar. A Bíblia é um livro misterioso, ninguém alcança. Conversa. Nesse caso, a culpa está na pessoa, por alguma razão. Deus fez essa maravilha, de sorte que a Bíblia, ela se adequa, ela é apropriada para qualquer mentalidade, qualquer idade, qualquer variação da fé, qualquer situação, em qualquer momento da vida, nos bons momentos, nos momentos difíceis. E é claro, nós não vamos demorar aqui, mas quando Deus fala de chuva, no versículo, como a chuva, a gente pensa mais no campo, na cultura, na agricultura, nos sítios, nas plantas, chuva, para irrigar, para molhar, para encher os tanques. Mas em seguida diz como orvalho. O orvalho é praticamente invisível e cai sempre à noite, principalmente pela madrugada. Mas menciona também chuvisco. Está se vendo que é uma coisa muito tênue. Ou seja, há plantas que, devido à sua robustez, aguentam chuva. Mas uma plantinha que acaba de nascer, não aguenta. Ela deita, ela vira, ela quebra, mas o chuvisco não. E depois menciona também como gotículas d'água. É maravilhoso isto aqui. Graças a Deus por sua palavra. Goteja a minha doutrina. Eu imagino, irmão, como estas palavras soaram para o povo de Deus naquele dia. Eles estavam no deserto, é claro, na etapa final. E quem aqui já viajou ou voou por ali de avião ou helicóptero, já viu que a região é de fato inóspita. Aquela região do Sinai onde eles estavam, a leste do Mar Morto, seca, árida, desértica, enfim, água praticamente nada. Hoje mudou tudo, é claro, porque hoje entrou a tecnologia, mas imagina naquele tempo. E de fato, aquela caminhada fala muito bem da peregrinação do povo de Deus aqui na terra, neste mundo.
E é uma forma de Deus dizer que este mundo no sentido de humanidade sem Deus, este mundo, como a Bíblia diz, posto no maligno, o crente não encontra nada que venha se enquadrar nesse versículo aqui. Mas Deus diz: goteje a minha doutrina. Um outro versículo que é do Novo Testamento, deve estar aí nas suas notas. Vamos abrir no livro de Tito, Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7. Mas eu espero que você que está esta noite ouvindo a palavra de Deus nesta conferência de escola dominical, medite, reflexão, oração, este versículo de Deuteronômio. Cada expressão dessa da parte de Deus é uma riqueza que eu digo pensando no que tange a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Tito 2, versículo 7. Em tudo, são palavras de grande peso, não é qualquer coisa, isso, aquilo, em tudo. É claro que isto é possível no poder do Espírito Santo. Tito era um homem comum, normal, era um obreiro do Senhor. E como é que isso ia se cumprir? Se ele fosse agir na sua própria força. Em tudo, te dá por exemplo, agora complicou mais ainda, exemplo. Hoje nós estamos carecendo muito de exemplo em todas as faixas de idade, em todas as situações que você imaginar. Na vida pública, na vida educativa, na vida espiritual. Exemplo. Vidas que são referenciais. Está muito raro. E foi o que Deus disse aqui a Tito por meio de Paulo: em tudo te dá por exemplo. Deus não falou aqui de exemplo perfeito, porque não existe do lado humano, mas exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Na doutrina mostra incorrupção. Lembremos que aqui neste versículo a palavra doutrina é doutrina no sentido de ensino. E mesmo assim, isto não explica direito ainda. Teríamos que prolongar o discurso. Ensino de que maneira? É ensino metódico. Está implícito nessa palavra, ensino metódico. Mas também ensino não somente metódico, mas desdobrado, de maneira lógica, com a unção divina, com a graça divina. A versão que estamos usando diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, e na doutrina mostra incorrupção. Em outras palavras, pureza doutrinária. E quem é que não sabe aqui esta noite que uma das coisas que hoje prolifera, e muitos crentes estão inclusive contaminados, é com doutrinas falsificadas, doutrinas pervertidas, corrompidas, modismos insensatos, descabidos, e devido falta de avivamento espiritual na igreja por toda parte, essas coisas são aceitas da maneira que são, e ninguém nem se incomoda. O interessante, não há protestos. Protesto que eu digo, meu irmão, no sentido bom. Eu não estou falando aqui de protesto no sentido de demonstrações loucas. Não há praticamente protesto. E esse protesto que eu digo não significa para ver o que você está pensando, mas alguém, um grupo, nós, a igreja somos nós mesmos, quebrantar-se diante de Deus, humilhar-se diante de Deus, e a paixão divina tomar conta desta vida, e a pessoa gemer como sendo sua própria causa, como de fato a causa do Senhor, e é também nossa. Mas aqui está o que Deus falou para Tito através de Paulo. Na doutrina mostra incorrupção, pureza. Irmãos queridos, isto custa caro. Não vá pensar que isto aqui é fácil. Ministrar, aceitar, ensinar, divulgar, disseminar a doutrina do Senhor na sua pureza. No momento atual, salvo as exceções, ora mais e ora menos, depende do lugar, você será tido como antiquado, quadrado, retrógrado, mas a palavra de Deus permanece de pé. Na doutrina mostra incorrupção, ou seja, pureza doutrinária.
No mesmo texto diz a palavra gravidade. Eu estou lendo a Bíblia na versão de Almeida Corrigida, que é uma versão clássica, de modo que se a pessoa não tiver uma sólida base de português clássico, terá que consultar. Mas lembre-se que gravidade aqui, ao pé da letra, significa seriedade. Seriedade espiritual, ou seja, o Evangelho não é brincadeira. Um cristianismo, uma igreja, um cristianismo de fachada, epidérmico, de brincadeira, é falso. O Evangelho, a religião evangélica, a igreja do Deus vivo é coisa séria, séria no sentido de retidão, no sentido de comunhão íntima com Deus. Diz o texto, gravidade. Lembre-se que gravidade aqui não tem o sentido de hoje. O problema é da língua portuguesa. O sentido realmente da mensagem que o Espírito Santo deu, gravidade equivale a seriedade espiritual. Maravilhoso isto, ser sério. Evitar então, e o inverso disso, o final do versículo diz gravidade e sinceridade. Estes dois versículos, eles estão precedendo a nossa preleção esta noite. Deuteronômio 32, 2 e Tito 2 e versículo 7. Você bem sabe que, perscrutando o Novo Testamento, a cada passo, nós nos deparamos com esta referência à doutrina. Quando a Igreja de Deus iniciou seus primeiros passos no livro de Atos dos Apóstolos, a Igreja sempre existiu no plano de Deus, sempre existiu na imagem profética, desde o Antigo Testamento. Mas quando foi que ela teve sua manifestação histórica mesmo? A partir do livro de Atos. O Senhor Jesus, quando aqui viveu e pregou e ensinou e consumou a sua obra, ele disse certa vez: eu edificarei a minha igreja. Só disse isto: eu edificarei. E o irmão bem sabe que edificar não é o mesmo que construir. Ele não disse eu construirei uma igreja. E de fato são bem diferentes os verbos no original. E qualquer pessoa aqui que lida com construção, mestre de obra ou engenheiro, sabe disso. E ele disse eu edificarei a minha igreja. Mas aqui, naquela passagem e nas demais, ele não disse como. Mas graças a Deus, e chegou a época do livro de Atos, chegou a época das epístolas, e a Bíblia foi completa. E tanto que no livro do Apocalipse, já no início, menciona as igrejas, as 7 igrejas, etc. E agora, lendo a Bíblia toda, nós bem sabemos como é que ele edifica. Quando ele disse, por que ele não fez a declaração bem plena mesmo naquele tempo? Quem é que ia entender? Se ele falava de coisas simples e o povo não entendia, imaginai se ele fizer. Não, Jesus, ele é Deus, ele é onisciente. Ele apenas disse, eu edificarei a minha igreja. Agora, quando examinamos o livro de Atos e as epístolas e a história da igreja cristã, verificamos que ele edifica através de homens e mulheres que ele chama, que ele prepara, que ele unge, que ele capacita de várias maneiras para realizar a sua obra. Glória seja o nome do Senhor. São dois versículos. E nós vamos então prosseguir com o desenvolvimento desta preleção. O primeiro ponto que deve estar nas suas notas é o desenvolvimento da doutrina do Antigo Testamento. Eu gostaria muito, irmãos, que se fosse possível, se fosse um evento de maior duração, é claro, nós poderíamos, em cada ponto desse que eu vou apresentar, citar referência bíblica, ler uma referência bíblica, uma aqui, outra acolá, dependendo da exiguidade de tempo, mas não vou fazê-lo, mas também não é esquecimento. Eu creio que vocês notarão na apostila uma espécie de omissão, mas não é omissão, é material preparado, tendo em vista o tipo de evento que estamos vendo realizar, que começa numa quinta e termina no domingo, com uma diversidade maravilhosa de atividades, cânticos e seminários e plenárias, etc. Então, qual é esse desenvolvimento da doutrina? É natural? Não é apenas natural, é lógico que teremos que começar com o Antigo Testamento, aonde a doutrina tem o seu início, o seu começo.
Amanhã, querido Deus, nós vamos nos concentrar no Novo Testamento, principalmente as doutrinas bíblicas de cunho pentecostal. Notai bem, aqui deve ter irmãos de outras denominações e poderão pensar que pentecostal, neste contexto, significa o movimento pentecostal, as Assembleias de Deus. Não. Eu estou apenas tomando a palavra da Bíblia. Pentecostes e pentecostais com referência ao Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É tanto que quando o batismo com o Espírito Santo ocorreu nos primórdios da igreja, a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Bíblia pura. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. E é maravilhoso como é que o escritor sagrado, inspirado por Deus, reporta seu Antigo Testamento. Porque essa palavra não é do Novo Testamento, é do Antigo. Quando Deus estabeleceu e instituiu festas sagradas, mas festas também doutrinárias. E lá está a festa de Pentecostes. Você está vendo que o Pentecoste, como estava no Antigo Testamento, era uma prefiguração deste evento maravilhoso que hoje, pela graça de Deus, este ano de 2006, como é o ano do centenário do movimento pentecostal. Foi em 1906, eu creio que já foi dito aqui na conferência. Por certo, você tem visto os programas da nossa denominação, da Convenção Geral, da Casa Publicadora, a literatura e os livros, que antes de 1906, desde o Deobar daquele século, o Senhor começou a operar maravilhas, a curar enfermos de maneira milagrosa, a batizar com o Espírito Santo. Os relatos registram direitinho, mas isso de maneira esparsa. Mas foi em 1906 que aqueles irmãos e aquelas igrejas, elas conferenciaram entre si e se organizaram como movimento. E quem conhece a história daqueles dias, lembra-se que eles queriam de qualquer maneira permanecer nas igrejas onde estavam. Todo mundo sabe que o maior número de batizados foi na igreja metodista. E aqui esta noite deve ter irmãos que são metodistas ou eram metodistas. E certamente ficarão contentes em saber disso. O maior número de crentes eram crentes metodistas. E o desejo deles era continuar lá. O segundo grupo maior de batizados com o Espírito Santo naquele dia eram batistas. E veja hoje, é bem diferente. De modo que, não podendo eles permanecer em suas igrejas, o movimento surgiu, e aqui no Brasil nós somos uma extensão, pois o movimento ali começou em 1906, organizado, e já em 1910 chegou ao Brasil, do qual nós somos um prosseguimento, um segmento. Glória seja ao nome do Senhor. Então, o primeiro ponto que desejo tocar sobre o desenvolvimento da doutrina do Senhor, a doutrina santa, é o próprio Deus. O próprio Deus, o nosso Deus. Quantas vezes no Antigo Testamento aparece a expressão assim diz o Senhor, assim diz o Senhor? Ou seja, Deus falando diretamente, sem intermediário. Quantas vezes está escrito também a frase e o Senhor disse, e outras expressões equivalentes. A Bíblia está repleta dessas expressões. É uma das coisas que muito me maravilha na Bíblia. É a autoridade divina com que ela fala. Não há nenhum outro livro assim, só a palavra de Deus, que é justamente a palavra inspirada de Deus. Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor. Há capítulos com repetições que parecem repetições, quando de fato são reiterações destas maravilhas. O Senhor disse, o Senhor falou, assim diz o Senhor, eu sou o Senhor. E quando você examina o conteúdo dessas frases, é doutrina pura, é doutrina viva. Então Deus mesmo, Deus o Pai Celestial, Deus, a primeira pessoa da Trindade, é o primeiro grande doutrinador. Há lugares que é um grupo de versículos, há lugares que é capítulos inteiros. No livro de Levítico há capítulos inteiros que os versículos terminam dizendo, eu sou o Senhor. Não faças isso e aquilo, eu sou o Senhor. Faça isto e aquilo, eu sou o Senhor. Era Deus mostrando a sua aprovação divina como se fosse um selo de aprovação. Era a doutrina.
a doutrina do Senhor de que nós estamos nos ocupando nesta preleção. Mas também Israel, o povo de Israel, doutrinando. Quem conhece bem a Bíblia sabe que Deus elegeu uma das tribos, a tribo de Levi, para ser a tribo sacerdotal. E no sentido bíblico, que é um sacerdote, é um intermediário entre o homem e Deus. É um intermediário entre o homem e Deus, entre o pecador e Deus, porque o pecado, ele quebra a comunhão do homem com Deus. O pecado separa, o pecado é maligno, é terrível. E Deus instituiu uma tribo, elegeu uma tribo, a tribo de Levi, a tribo dos levitas. E qual era uma das funções dos levitas? Era ministrar estudo bíblico, era ensinar a doutrina circulando pelo país de Israel. Os livros históricos registram esse fato, e os livros proféticos e o próprio Pentateuco já na etapa final. Deus falando que eles fariam isso, viajando e pelas tribos, por toda parte, levando a palavra de Deus. Israel, portanto, vem em segundo lugar, o povo de Israel. Esta tarde, quando estava ministrando a palavra de Deus no seminário, nós tocamos levemente nesse aspecto, de sorte que a doutrina do Senhor foi conhecida. E isto, para não falar nos sacerdotes propriamente ditos, que ministravam no altar, mas os outros, eles circulavam através do país. E outra coisa, eles circulavam protegidos e motivados e estimulados pelos presidentes, pelos governadores, pelos governos da época, reis. Mas em terceiro lugar, vem o próprio livro da lei, o rolo da lei. Este livro da lei, o livro sagrado da lei, é mencionado no Antigo Testamento várias vezes. Os irmãos se recordam que quando a lei foi promulgada, quando Deus promulgou a lei no Monte Sinai, naquele momento tão solene, que o livro de Êxodo descreve com cores tão vivas e tocantes e inspiradas. Não há tempo para a gente agora tomar a Bíblia e ler pelo menos um versículo, uma parte de um versículo. Como foi que terminou aquela cena? Com o livro da lei, que fez parte do pacto, e esse livro da lei foi depositado no tabernáculo, juntamente dentro da Arca Santa, do seu bojo. Ela preservava a lei. Então, o tabernáculo, ele preservava a lei divina, que primeiramente circulou, existiu em forma oral, mas não foi durante muito tempo. E graças a Deus veio a lei escrita. Deus sabe que o ser humano, com facilidade, pode esquecer as coisas. E graças a Deus que nós temos a doutrina sagrada perpetuada em forma de livro. É claro que Deus poderia usar outras formas, Deus é infinito, mas Ele achou por bem preservá-la na forma escrita. E hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus impressa, circulando, tanto a Bíblia propriamente dita, como parte dela, Evangelho e Novo Testamento, em todo o mundo. É verdade que durante esses milênios, desde o princípio, o diabo fez tudo e continuou fazendo para destruir. No princípio, a luta dele, a batalha dele, os ataques dele era para destruir fisicamente o livro. Não vamos demorar, que o tempo corre num instante, mas todo mundo sabe que houve queima do livro sagrado na época dos profetas. Já na época dos imperadores romanos, queima também, destruição. Teve um imperador romano que era tão maligno que ele mandou vasculhar todo o Império Romano em busca de cópias das Escrituras para destruir. Todos eles perderam a batalha, porque a palavra de Deus foi preservada. Agora, qual é a luta maior dele hoje? Ele sabe que não pode destruir o próprio livro. É perverter. E infelizmente está ganhando a batalha. Em perverter a doutrina, corromper de muitas maneiras, inclusive o próprio texto bíblico. Quem é que não conhece aqui, por exemplo, a versão chamada Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová? Lindo livro, encadernação perfeita,
papel e notas de rodapé como se fossem notas eruditas. Quem não conhece mesmo, se não for a misericórdia de Deus, é enganado. Eu estou citando só o Novo Mundo, mas eu podia citar umas 9 versões que são totalmente ilegítimas. Então agora a luta deles não é destruir o livro fisicamente, ou seja, virar pó e acabar com. Não, é destruir através da corrupção. É a mesma coisa que o diabo fez e agora faz contra a igreja. Todos sabem que nos séculos passados, digamos aqui mesmo no Brasil, pessoas que já estão com Cristo, homens e mulheres que já estão com Cristo, se de repente Deus permitisse que eles ressuscitassem e aparecessem em nosso meio, eles iam contar como foi há 70, 80, 100, 150 anos aqui no Brasil. O que sofreram, perseguições e prisões e maltratos e tudo. E você vê que agora é tudo tranquilo, o governo protege a igreja. Desconfie dessa paz, desconfie dessa amizade. Porque quando existe essa amizade entre a igreja e o mundo, é sinal de degeneração e não sinal de progresso. Porque são opostos, são totalmente opostos. A luta do diabo naquele tempo era destruir a igreja fisicamente. Hoje ele procura destruir corrompendo a igreja. E isso todo mundo sabe que está nos ensinos de Jesus, nos ensinos das epístolas. Nenhum crente deve ou pode ficar chocado com o que está acontecendo em grande parte, não vou dizer do cristianismo, vou dizer da cristandade. E a razão está aí, a ação demoníaca. Então, voltando ao nosso pensamento, o livro santo da lei de Deus, como é que ele foi formado? O cânon sagrado. É claro que ele não foi formado de uma vez, mas a Bíblia conta, até que chegou ao Apocalipse. Em nosso mundo aqui ocidental, são 66 livros. Agora, irmão, não pense que são 66 em toda parte, porque o conteúdo não é o mesmo, mas o número de livros varia de acordo com a cultura daquele país. Mas o texto é o mesmo em toda parte. A maneira de organizar os livros aqui difere, como é o caso do judaísmo. Hoje nós temos a palavra de Deus completa, em Apocalipse 22 até o último versículo, começando de Gênesis 1. Ali está todo o somatório da doutrina de Deus. Tudo que Deus tinha para dizer sobre ensino, temos pela graça de Deus. Agora é tomar e ler e cumprir e amar e buscar e disseminar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma outra etapa do desenvolvimento da doutrina, através dos tempos do Antigo Testamento, o tabernáculo, que hoje, devido à falta de estudo prático, pouca gente olha para o tabernáculo, aborda o tabernáculo apenas para cumprir um programa de educandário teológico, cumprir tarefa, quando deveria ser um estudo feito com amor incessante. Porque o tabernáculo, com suas instituições, foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que estabeleceu. Inclusive, ele disse para Moisés: eu te mostrei no monte. Eu te mostrei. Então, o tabernáculo não foi somente revelado, não foi somente explicado. Todo mundo sabe que explicado foi. Tudo detalhado. Mas a mesma Bíblia diz que, além de Deus especificar para Moisés, Moisés teve a visão, a revelação divina do tabernáculo. A Bíblia diz que se te mostrou, e não apenas que se te disse. E o tabernáculo é algo que a doutrina está ali dentro, no próprio tabernáculo, mas também nas suas instituições, como seja o sacerdócio, os sacrifícios, e também os ritos, as cerimônias. E muita gente examina e lê a palavra de Deus quando faz leitura anual, simplesmente como uma coisa rápida, ligeira, como se fosse apenas um retrospecto. Ali está a doutrina viva. E como sabemos, é só porque o Espírito Santo está distribuindo entre nós? Não é só por isso, é que o Novo Testamento confirma. Não é somente o livro de Hebreus. Imaginar o que seria da Bíblia, o Novo Testamento ser um livro de Epístola aos Hebreus. Mas Deus, na sua sabedoria, nos deixou o livro de Hebreus. Mas não é só em Hebreus. A partir de Mateus e até Apocalipse,
nós temos a confirmação do sacerdócio. Eu estou citando pontos rápidos e esparsos, mas é uma riqueza. Ali está toda a doutrina, a partir da doutrina da salvação, mas também a doutrina da Trindade, que ia chegar o dia que essa doutrina seria respaldada, especificada, seria determinada, seria também convalidada, seria especificada em um Novo Testamento. E prosseguindo, eu estou pulando certos pontos, consultando aqui o relógio. Os profetas, o sacerdócio, que está relacionado diretamente ao tabernáculo, o sacerdócio que Deus estabeleceu. Mas chegou a época dos profetas. A maior parte dos livros do Antigo Testamento são os livros chamados proféticos, é uma riqueza, é doutrina, pura doutrina viva. O ministério do profeta, como você bem sabe, estabelecido por Deus, foi restabelecer a comunhão de Deus com o homem. O profeta trazia e traz a mensagem de Deus ao homem, enquanto o sacerdote leva e intermedia entre o homem e Deus. E nos livros dos profetas, a doutrina para todas as necessidades da igreja, do ser humano. Agora, o corolário dessas doutrinas, a sua clareza, a sua interpretação, é evidente que está em um Novo Testamento, mas o seu nascedouro está no Antigo Testamento. Os profetas, o maior número de livros do Antigo Testamento são dos profetas. Em o Novo Testamento nós temos o livro do Apocalipse, mas não é só o Apocalipse que tem profecia, mas devido a ele ter o maior número, então em bibliologia chamamos de livro profético. Qual outro meio de que a doutrina no Antigo Testamento foi explanada, disseminada, elucidada? Os milagres que Deus realizou. Você já notou que a Bíblia é um livro de milagres e que registra tantos milagres, esses potentes, essas maravilhas, esses prodígios que Deus realizou no Antigo Testamento, desde o Gênesis até Malaquias. Foi simplesmente como resultado de uma necessidade daquele momento? Não. Quando você estuda o contexto, tanto o contexto imediato como o contexto distante, o contexto remoto, nota que uma das finalidades daqueles milagres portentosos, como foi o caso da travessia do Mar Vermelho e outras mais, doutrina. É só estudar o milagre que muitos deles tomam muitos versículos, doutrina, doutrina, doutrina. Então os milagres são uma forma de Deus especificar e trazer a doutrina para aqueles tempos e para nós hoje. E nós vamos prosseguir nessas meditações, introduzindo um pouco da doutrina em o Novo Testamento. Em o Novo Testamento. Uma vez que a conferência termina amanhã, é meu desejo cobrir este assunto, mesmo de maneira resumida, até o seu final. Mas meu irmão, minha irmã, obreiros que estão aqui esta noite, homens e mulheres, o Antigo Testamento é o nascedouro da doutrina. Eu simplesmente resumi e de maneira incompleta a fonte da doutrina no Antigo Testamento, o ensino. É claro que a palavra de Deus contém muitos outros assuntos, se nós formos dividir direitinho, mas para a vivência da igreja é a doutrina. A doutrina é a garantia da perenidade de qualquer igreja. Então, não somente aqui neste mundo, mas no outro, porque haverá também o julgamento, o chamado Tribunal de Cristo, em que esse assunto também será pesado. O desenvolvimento da doutrina em o Novo Testamento. Em nossos dias, a Igreja do Senhor, a dispensação da graça de Deus. E vamos tomar 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. É um grande texto sobre este assunto, porque esta dispensação maravilhosa da igreja é o Santo Espírito de Deus que prepondera, que predomina, que prevalece. É assim que está escrito e também estava prometido no Antigo Testamento.
2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. Agora, bom seria se tivéssemos tempo de ler o capítulo 3 todo. Eu vou sugerir que os irmãos depois façam isso, mas por favor não façam agora. Mas o capítulo 3 de 2 Coríntios é um tesouro nesse sentido. Eu vou tomar só os versículos 7 e 8, mostrando a superioridade da doutrina, da dispensação da graça, da época da igreja, em que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem realmente predomina e guia e conduz e realiza suas ministrações para com a igreja. 2 Coríntios 3, 7 e 8. Diz assim o versículo 7. Eu entendo que você encontrou a passagem. E se o ministério da morte, isto aqui, meus queridos, é uma alusão à lei. Mas que coisa horrível de alguém. Ministério da morte. Não se esqueça, a lei é santa. E o transgressor era digno de juízo. E quem era o agente executor do juízo? É claro, a lei. É nesse sentido que a Bíblia diz o ministério da morte. Ou seja, não vai entender isso aqui de maneira errada. É só ler Romanos capítulo 7, o capítulo todo, e esse ponto fica esclarecido. Lembre-se, uma das leis mais importantes da hermenêutica é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Deixa a Bíblia falar. O problema é que às vezes nem eu nem você deixamos a Bíblia falar. Mas Deus a organizou e a produziu de uma maneira que ela interpreta-se a si mesma, ou seja, qualquer texto doutrinário da Bíblia, ele tem prosseguimento no outro lugar, além daquele local onde aparece a primeira passagem, e assim por diante. Prosseguindo a leitura do versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. Quem é que não viu isso ainda? E não é somente no capítulo 19 de Êxodo. Em Deuteronômio cita o mesmo fato, o livro de Abacuque também cita, Sofone, enfim, e muitos outros livros. A glória que desceu sobre o Sinai, a glória divina. Voltando à leitura. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória? Você está vendo, não só pela leitura do versículo, mas pelo contexto, que se trata de uma pergunta retórica. Ou seja, uma afirmativa fortíssima. Qualquer pessoa aqui sabe o que quer dizer um superlativo em português. E aqui não é superlativo, é mais do que superlativo. Como é que você diz isso em língua portuguesa? Não existe. Então você está vendo a luta do escritor sagrado de reproduzir um pensamento de Deus e não ter condições. Como é que um pensamento de Deus cabe no papel? Impossível. Então entendamos que tem passagem da Bíblia que a gente nota o esforço do escritor sagrado, como no livro de Efésios tem várias vezes, ou Romanos tem isso várias vezes, de reproduzir em linguagem humana um pensamento de Deus. E aqui está um caso. Aqui está um caso. Então, graças a uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. Como não será de maior glória? Ou seja, o ministério do Espírito, como diz o final do versículo, é algo mais do que superlativo, mas não há termo capaz de abranger isso. E não é só em língua portuguesa, é em qualquer língua, qualquer linguagem humana. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não se esqueça que ministério aqui, ao pé da letra, literalmente é ministrações, administração, ministrações. Ou seja, o Espírito Santo ministrando. Imaginai que privilégio, que maravilha, que condescendência.
A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui é o Espírito Santo ministrando, concedendo, dispensando. Então, irmão, louvado seja Deus que nós vivemos nessa dispensação e na dispensação do Espírito Santo. Ou seja, esta salvação gloriosa e preciosa e que Deus nos concedeu e que nós usufruímos, não é somente esse tanto, como eu disse agora à tarde lá na reunião no seminário. Eu sei que aqui esta noite deve ter homens e mulheres que desfrutam de grande comunhão com Deus, que são gigantes espirituais, grandes em Cristo. Grandes em si mesmo, não, Deus nos guarda. Uma pessoa que se julga grande em si mesmo, diante de Deus, nada feito, porque está escrito em vários lugares da Bíblia, inclusive no Salmo 115, que quando Deus começa a abençoar, começa pelos pequenos. Então, se você é grande, você está fora. Mas grande em que sentido? Grande em nós mesmos. Não me entenda mal. Aqui esta noite deve ter muita gente grande em vários sentidos, cultura, status, e bens, e etc, e ocupação, e cargo, e lá se vai, ótimo, mas em Cristo, em Cristo sim, em Cristo Ele nos faz grandes, mas em nós mesmos, nada. Nós somos pó, e vezes pó, e multiplicado por pó, e elevado ao quadrado de pó, e nada mais. Mas em Cristo, tudo posso em Cristo, está escrito. Tudo posso em Cristo. Mas, irmão Gilberto, isso aí não é uma frase de efeito? Então você não conhece a Bíblia. Você lembra que no livro de Romanos há uma revelação de Deus profunda, quando a própria Bíblia diz: observe a lei da fé. A lei da fé. Ou seja, a lei da... Você sabe que princípio significa algo permanente, algo imutável, um princípio normativo e normatizador, a fé em Cristo. É aquilo que Jesus disse uma vez: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. É interessante que muita gente pensa que quando a Bíblia diz como, ele pensa que é a palavra como em língua portuguesa, quando ali a ideia é no sentido de comparar. Como um grão de mostarda, direis a este monte. Então, esta fé, a lei da fé em Cristo. Esta fé em Cristo remove montanhas e supera tudo. Fé como parte dos atributos de Deus. Fé da fé que Deus possui. Fé daquela que diz em Hebreus: pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Fé dessa natureza, fé que faz parte da natureza de Deus. O que é que não pode fazer? O que é que não pode realizar uma partícula dessa fé? Tudo. É disso que eu estou falando. A lei da fé em Cristo. Glória seja ao nome do Senhor. Como não será de maior glória o ministério, as ministrações, a diaconia do Espírito? Esta era que nós vivemos, ou seja, esta salvação grandiosa, maravilhosa, recebida, não é só esse tanto que você está desfrutando. Aqui deve ter pastores, obreiros, que já estão no ministério há 20, 30, 40 anos, devem ter grande experiência. Aqui deve ter mulheres que são verdadeiras heroínas na oração, ótimo, maravilhoso. Mas minha irmã, meu irmão, seja você recém-convertido ou antigo, a salvação não é só esse tanto que você e eu temos. Ela é infinita. Quanto mais o crente busca Deus, anseia por Deus, e cada vez que o crente também se reveste de fé, mais ele avança, mais ele recebe. A Bíblia diz que é uma tão grande salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande? Que de maneira de descrever? Superlativo nenhum. A Bíblia simplesmente se contenta em dizer tão grande, mas tão grande em que grau? Que de palavras em língua portuguesa? É infinita. Agora imaginar, irmãos, como não será essa parte da salvação no céu? Se aqui é essa grandeza, imaginar no céu. E poder me permitir eu dizer quantos milhões de anos se passaram, se bem que no céu não haverá anos. Eu estou simplesmente tomando a frase emprestada. Ou seja, nunca o céu será um lugar monótono,
Porque há pessoas que dizem, e quando nós estivermos no céu bilhões e bilhões de anos? Meu querido irmão, a salvação é infinita. Nunca haverá monotonia no céu, porque o céu é o lugar da glória de Deus. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Mas eu sugiro que quando você puder, estude ou leia todo o capítulo 7 o capítulo 3 de 2 Coríntios. Voltando a essas meditações, é maravilhoso e antes de mais nada, motivo de louvor e adoração a Deus, como o Espírito Santo, nestes 100 anos de movimento pentecostal, 1906 a 2006, tem aprofundado e enriquecido os estudiosos pentecostais no conhecimento das doutrinas da Bíblia. Eu espero que ninguém se ofenda com isso. Aqui deve ter irmãos de outras igrejas queridas que não são pentecostais. Mas a verdade é inconteste, não há quem possa esconder esse fato. Se você é um bom observador, se você é um observador atento com o que se passa no mundo pentecostal, genuinamente, nestes 100 anos de avivamento e de despertamento pentecostal, nunca a igreja teve tão farta literatura nesta área doutrinária do que nesses 100 anos. Agora, isso é produto de quê? É produto da mente humana, da evolução humana? Nada disso. É liberdade que o Espírito Santo tem tido para revelar suas verdades profundas e alargar, e evidenciar, e esclarecer. Glória seja o nome do Senhor. É o que eu digo aqui. Nesses 100 anos, tem, por exemplo, na área de escatologia, nunca. Se você pegar a escatologia bíblica de 1700, 1500, 1400, 1300 a.C. e descer até o tempo lá do terceiro século, você vai ver que pouca coisa evoluiu. Mas depois que o Espírito Santo passou a ter a primazia nesse movimento, imaginai se o avivamento prossegue e de fato cobre toda a terra, que maravilha não será. Deixemos que isso aconteça e o Espírito prevaleça, e essa maravilha continuar cada vez maior. Tem aprofundado e enriquecido os estudiosos pentecostais no conhecimento das doutrinas da Bíblia, e entre elas, as que tratam do Espírito Santo, suas ministrações à igreja na presente dispensação. É um destaque que nós faremos amanhã, se Deus quiser. A expressão ministério do Espírito, no versículo 8, é literalmente ministrações do Espírito, operações do Espírito Santo. Vejamos algumas das doutrinas bíblicas pentecostais, pelo menos nesse minuto que ainda temos. Eu espero encerrar agora dentro de uns 7 minutos, mas pelo menos o assunto já fica introduzido para amanhã, para a nossa meditação. Vejamos algumas das doutrinas bíblicas pentecostais, isto é, concernente ao ministério do Espírito Santo, como diz 2 Coríntios 3:8, como não será de maior glória? A pergunta é uma pergunta retórica, ou seja, muito mais, e superlativo não dá conta. Então, havemos de entender que a igreja, ela é portadora desse tesouro, eu e você, que o Espírito Santo tem esta liberdade, que esse avivamento, ele aumente, multiplique-se em toda parte, nesses dias que precedem a volta de Cristo. Apenas os títulos, deixaremos o desenvolvimento para amanhã. O novo nascimento pelo Espírito Santo. Amanhã eu vou ver se dá tempo de ler pelo menos uma referência. Eu não acho que seja, a menos que não haja outra condição, de mencionar doutrinas, pontos doutrinários, sem pelo menos ler uma referência ou parte dela, enfim. Mas como se trata de apenas leitura dos cabeçalhos, isso eu não vou fazer agora. O novo nascimento pelo Espírito Santo. Isso não existia no Antigo Testamento. A habitação do Espírito Santo no crente, dentro do crente, no interior do crente, na sua parte material, espírito, alma e corpo. Número 3, o testemunho incontestável do Espírito Santo dentro do crente.
Um testemunho duplo de que Deus é nosso Pai e que nós somos seus filhos. O quarto, a fé. Veja, eu não estou lendo referência porque é apenas uma maneira de despertar o nosso interesse para amanhã. A fé pelo Espírito Santo na continuação da salvação. Alguém teria condição de permanecer salvo no Novo Testamento sem essa fé preciosa? Fé em Cristo, aquela que mencionei há pouco. A vida do crente é uma vida de fé. A Bíblia diz de fé em fé, como está escrito, um justo viverá da fé. Uma quinta ministração, a santificação posicional do crente. É uma verdade tão profunda essa, e só pela fé. Você não consegue lançar a mão disso aqui pelo intelecto humano. O intelecto é maravilhoso, mas aqui é o reino da fé. A palavra de Deus é o reino da fé, o universo da fé. A santificação posicional, ou seja, a santidade de Cristo é a nossa santidade, só pela fé. E temos certeza disso, porque a fé não falha. E é a palavra de Deus que diz isso, e a palavra de Deus é fiel. O batismo do Espírito Santo. Veja, eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, batismo do. E mesmo assim, eu não estou indo longe, porque eu estou usando palavras portuguesas. O interessante, se alguém tiver acesso à língua original e puder, com oração, meditação e reflexão, avançar. Mas eu fico com a expressão batismo do Espírito Santo. É uma maravilhosa ministração. E muitas vezes não é nem explicado nas igrejas, ao crente, na família. O batismo do Espírito Santo é uma ministração extraordinária, que quando o crente ouve, abre o coração, deixa o Espírito Santo iluminar e esclarecer, ele fica mais firme, mais estimulado, mais animado, tem uma visão muito mais ampla desta riqueza preciosa que é a conversão, a salvação, o novo nascimento. Vede bem, eu não estou lendo versículo nenhum, só os cabeçalhos. O batismo com o Espírito Santo, cuja evidência são as línguas estranhas, as línguas sobrenaturais, línguas do céu, que todos nós bem sabemos, segundo a Bíblia, a nossa experiência. Amanhã, querendo Deus, eu pretendo incluir aqui pelo menos 6 propósitos de Deus nas línguas estranhas. Há muitos crentes batizados com o Espírito Santo, que eles, devido à falta de orientação ou porque são novos convertidos, não sei, só ouvindo cada um, eles falam em línguas genuínas, línguas do céu, como do dia de Pentecostes, e eles acham que é apenas algo precioso, algo glorioso, mas não compreendem o lado doutrinário. Alguém poderá dizer esta noite, irmão Gilberto, existe algum conteúdo doutrinário na língua? Meu irmão, não digam, façam uma pergunta dessa. A Bíblia é clara. Há conteúdo doutrinário. Amanhã, se o tempo der, vamos ver pelo menos uns 6 propósitos. Quais os propósitos divinos nas línguas estranhas? E veja bem, eu não estarei falando de línguas estranhas como o dom das línguas estranhas, que tem também da interpretação, não. As línguas como evidência do batismo, e que você fala continuamente, é algo glorioso. Então, se um crente conhecesse esse lado doutrinário, falaria muito mais línguas estranhas. Muito mais, é claro, falar línguas estranhas doutrinariamente. Há crentes que falam em língua e perturbam o culto todo, e perturbam a gente, perturbam o vizinho, devido a desconhecer a doutrina. Não. A Bíblia diz, eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas segundo a doutrina. Certamente os irmãos vão se lembrar, mesmo sem abrir a Bíblia, que entre os dons espirituais está o capítulo 14 de 1 Coríntios, que é doutrina pura, doutrina viva. E ali só fala de dons de poder do alto, e ao mesmo tempo doutrina. Então, nós podemos, eu e você, pela misericórdia de Deus, receber poder do alto até transbordar e nos manter dentro da ordem, do equilíbrio. Como? De que maneira?
observando a doutrina de Deus. A doutrina é viva. A doutrina de Deus, a palavra de Deus, tem vida própria. Nós vamos, isto foi apenas uma ideia do esboço, eu não vou prosseguir. Eu coloquei nas notas pelo menos uns 15 casos, e é claro, só Deus sabe quantos são, mas é uma riqueza. E esta salvação gloriosa, poderosa, profunda, é nosso dever, nós que somos portadores, nós que usufruímos, divulgar. E uma conferência como essa, eu creio que é o momento para que essas dezenas de homens e mulheres que estão aqui esses 3 dias, quem sabe mais e mais e mais avançarem nessas verdades profundas e levarem a palavra de Deus, a chama divina, com mais intensidade em suas igrejas, em seus locais, em suas localidades, e resultar em muitas conversões, em vidas edificadas, consolidadas, fortalecidas, confirmadas, para louvor e glória do nome do Senhor. Então, o nosso tema de o desenvolvimento da doutrina, querendo Deus, nós vamos prosseguir amanhã. Amém.